Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou enfermeira obstetra, estou fazendo alguns vídeos para contribuir com estudantes do curso de enfermagem obstétrica. Neste vídeo eu estarei falando sobre a pré-eclâmpsia, quais são os sinais e sintomas. É o terceiro vídeo desta série. A pré-eclâmpsia faz parte da doença hipertensiva específica da gravidez, que é conhecida também como DEG e também é conhecida como toxemia gravídica, porque faz parte da síndrome. Síndrome é o que? Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Então, a DEG ou a toxemia gravídica faz parte da síndrome hipertensiva da gestação. Ela é diagnosticada como DEG ou como uma toxemia gravídica a partir de 20 semanas de gravidez e ela pode durar até a sexta semana após o parto. Alguns autores referem até um pouco mais que isso. Bom, a pré-eclâmpsia, se não for diagnosticada, ela progride para a síndrome HELP. A síndrome HELP é uma complicação da pré-eclâmpsia, que pode levar inclusive ao risco de morte, tanto da mãe quanto do feto. Existe conhecido, nós conhecemos as tríade sintomática, que é a proteinúria, que nós temos um valor acima de 2 gramas por 24 horas, a hipertensão, que o limite é 14/9 milímetros de mercúrio, e o edema. Em algumas mulheres, a eclâmpsia ou a pré-eclâmpsia, que faz parte desta DEG, ela pode surgir somente durante o trabalho de parto ou até mesmo depois que o bebê já tenha nascido. Por exemplo, mas com relação a essa tríade sintomática, nós temos as evidências científicas que, de acordo com estas evidências, apenas a hipertensão, que seria 14 ou 140/90 milímetros de mercúrio, já caracteriza uma pré-eclâmpsia. Então, veja bem, o edema, ele é considerado fisiológico da própria gestação, porque toda gestação há uma retenção mesmo de líquidos, e a proteinúria, quando há proteinúria, que é a perda de proteínas pela urina, então nós já consideramos que já são sinais de gravidade da pré-eclâmpsia, podendo levar até a síndrome HELP. Então, aquilo que eu falei antes da tríade sintomática é porque é conhecido no mundo acadêmico e que a tríade sintomática faz parte da doença hipertensiva específica da gravidez. Mas atualmente, de 2012 para cá, nós consideramos que apenas a hipertensão ela já caracteriza como uma pré-eclâmpsia. Então, nós temos aqui também um outro parâmetro. Uma gestante, ela tem, por exemplo, ela tem uma PA 9/6, então é considerada que ela tem uma pressão baixa. E em algum momento esses valores se elevam para 12/8. Então, o que houve aí? Houve um aumento de 30 milímetros de mercúrio na PA sistólica e houve um aumento de mais de 15 milímetros de mercúrio na PA diastólica. Esse também é um outro parâmetro para identificar como uma pré-eclâmpsia, mas neste caso não é considerado que já está grave, é considerado que deve ficar atento e observar e acompanhar essa gestante, porque se ela apresenta valores acima, nós já consideramos que ela pode estar propensa a ter uma pré-eclâmpsia. E aqui também eu digo que verifica também aí a proteinúria e o ácido úrico. As síndromes hipertensivas, então nós consideramos a pré-eclâmpsia leve e a pré-eclâmpsia grave, porque não existe mais a moderada. E depois nós consideramos a eclâmpsia, quando a parturiente ou a gestante ela apresenta uma convulsão. A hipertensa crônica, que é aquela gestante que já é hipertensa antes de engravidar.
E a hipertensão que é sobreposta à hipertensão crônica, que é aquela pré-eclâmpsia que ocorre em mulheres que já eram previamente hipertensas, ela fica grávida e ela adquire a pré-eclâmpsia e ela permanece com uma hipertensa. Este quadro é a diferença da pré-eclâmpsia leve e da pré-eclâmpsia grave. Então, assim, o que eu aconselho é que a gente decore a grave e o que não está dentro desses valores é, então, a pré-eclâmpsia leve. Por exemplo, na grave nós temos a PA diastólica de 110 milímetros de mercúrio, acima disso também, né? A proteinúria acima de 2 gramas e 24 horas, a cefaleia occipital, que é aquela dor na nuca, a visão turva, dupla, escotomas, que quando a gestante já começa a enxergar as estrelinhas, epigastralgia, que seria a dor na boca do estômago, e uma dor abdominal do lado direito, que também na altura do estômago ela tem essa dor. Então, esses são sinais de pré-eclâmpsia grave. O tratamento sempre será o parto, nem sempre a pré-eclâmpsia ela ocorre em idade gestacional que permita a indução do parto sem prejuízos para o feto. Mas, considerando a gravidade da pré-eclâmpsia e as condições de saúde da mãe e do feto, então nesses casos tem que internar a gestante e realizar o parto. É possível, se for possível, deixar que esse parto ocorra o mais próximo possível de 40 semanas da idade gestacional. E optar pelo parto normal, se possível. Então, aqui eu já disse que a característica definidora da pré-eclâmpsia é sempre a hipertensão, que estiver igual ou acima de 14/9. E com 2 aferições anteriores. Mede-se a pressão arterial sempre com a gestante sentada, relaxada. O braço tem que estar ao nível do coração ou ela poderá estar em decúbito lateral esquerdo. Bom, a maioria dessas gestações que são afetadas pela pré-eclâmpsia consegue chegar até a idade gestacional de 37 semanas, que está bem próximo do termo. Isso é assim, se não apresentar um risco elevado de complicações, mas quando tem um risco elevado de complicações, pode inclusive levar ao risco de mortalidade tanto materna quanto fetal. Então, deve-se ficar muito atento aos sinais da pré-eclâmpsia. Bom, com relação à síndrome HELP, é uma sigla HELP que significa desintegração de células vermelhas, que seria hemólise, que levam à anemia. O EL significa aumento do número de enzimas hepáticas, o seu fígado aí não pode estar funcionando muito bem. O LP, que é as últimas 2 letras, é uma baixa contagem de plaquetas, que seria a plaquetopenia. Então, geralmente, a síndrome HELP ela ocorre no último trimestre da gestação. Alterações neurológicas, visão turva, cefaleia, confusão mental. Edema pulmonar também, porque pode ocorrer ruptura da cápsula hepática, coagulopatia, 84% pode levar a uma insuficiência renal aguda e também o descolamento prematuro da placenta. São todas essas complicações já estão aí designadas como a síndrome HELP. E danos ao feto, porque na pré-eclâmpsia sempre o feto ele pode ter falha de crescimento. Então, sempre pode ocorrer aí um feto mais, um prematuro. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, acesse meu canal. E se você tiver dúvidas, envie ou sugestões, envie um e-mail para mariasiqueira538@gmail.com. E obrigada por assistir os meus vídeos.